A vida com a igreja e a maneira como todos nós, e não só nós aqui na nossa igreja local, mas a rigor todos deveríamos ter. E eu quero dizer que reconheço que essa é a intenção da grande maioria dos membros de igrejas que eu tenho conhecido, mas é o relacionamento saudável, um relacionamento com a instituição chamada igreja. Para isso, eu quero pedir que o irmão abra, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos pensar no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse estudo bíblico, e isso não é uma pregação, meus irmãos, então, se os irmãos me permitirem, embora eu esteja no mesmo lugar que normalmente nós fazemos a pregação, mas a ideia é ser uma aula que o irmão tem total liberdade para participar, tá? Não estamos em culto, estamos em um momento que inclusive eu farei perguntas que, se o irmão puder me ajudar nisso, será de grande valia. Então, enquanto o escrutínio acontece lá na sala pastoral, o que a carta aos Coríntios pode nos ajudar em relação a um relacionamento saudável com a igreja? Existem pelo menos aqui, meus irmãos, 3 ideias muito fortes a respeito do que é a prática comum da vida da igreja. Veja só. Nos primeiros 3 versículos, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem, meus irmãos, nesse comecinho do capítulo 1, Paulo está reconhecendo algumas coisas. Primeiro, reconhecendo que ele é um chamado pela vontade de Deus, mas a seguir reconhece a igreja de Corinto como uma instituição unida a Cristo, e propõe que este ensino seja para a igreja em todos os tempos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse nosso estudo bíblico é que a igreja é unida a Cristo como corpo. O cabeça da igreja é Cristo. Os irmãos entendem essa expressão? O cabeça da igreja é Cristo? Porque a relação é com o corpo humano. A nossa cabeça coordena todos os nossos membros. E a cabeça do nosso corpo, ela é responsável pelas ações que o corpo tem, ações possíveis, ações de movimento. Então, Paulo está reconhecendo que a igreja de Corinto é unida a Cristo, porque ele é o seu cabeça, chamados para ser santos, que invocam o nome do Senhor, santificados em Cristo Jesus. Essa expressão santificados em Cristo Jesus tem a ver com separados para Ele. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar assim, como uma ideia, irmãos, o que nós podemos compreender por essa expressão santificados em Cristo, unidos à santidade de Cristo? Quais deveriam ser as práticas dessa igreja unida a Cristo? O que essa igreja deve fazer por ser unida a Cristo, santificada em Cristo? E eu dou uma resposta. O que essa igreja, a rigor, sempre deve fazer? Ela deve cultuar a Deus e testemunhar da glória de Deus. O que o irmão responderia para mim com cultuar a Deus? Alguém gostaria de opinar? Quando uma igreja cultua verdadeiramente a Deus? Você responderia? É quando ela tem horário de culto? É quando a gente sabe, é às 9 horas, ou são às 6:30? Uma igreja que cultua a Deus,
É somente uma igreja que tem horários de cultos estabelecidos? O que é cultuar a Deus? Alguém gostaria de arriscar para contribuir? Nélia. E essa... Ok. Unido a Cristo deve expressar, segundo a contribuição da Nélia, um culto fora dos horários, né? Fora, além dos horários. O que mais, meus irmãos? Quando uma igreja cultua ao Senhor mesmo? Quando ela segue as instruções, segundo a Glorinha. Quais instruções nos vêm à tona assim? Olha, estamos cultuando ao Senhor com as suas instruções. O que vem à nossa cabeça? Como, olha, isso aqui é uma instrução do Senhor. Se eu praticar isso, eu estou cultuando ao Senhor. O quê? Levanta a mão e fala. O que lhe vem à cabeça como uma instrução saudável? A obediência. Que mais? Os mandamentos. Devocional. Quem levantou ali? Amar o irmão. Ok? Mais o quê? Mais. Comprometimento com a instituição chamada igreja. Compromissos. Que mais? Vê, nós estamos falando sobre culto. Quando ela frutifica. Alguém falou de adoração. Opa. Então nós temos um conjunto de coisas já muito bom. Reverência a Deus. Ok. Então começamos a pensar. Olha lá no texto, no finalzinho do 2, né? No meio do 2, Paulo está falando à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, aos separados em Cristo. E eu estou usando a expressão que todo separado em Cristo é unido a Cristo, porque eu estou fazendo uso de uma terminologia teológica chamada união mística. Nós, como igreja, ou somos o corpo de Cristo, ou Ele é o nosso cabeça, ou Ele é o nosso comandante, ou as nossas práticas são práticas de obediência, ou nós somos como um membro que não faz o que o cérebro manda fazer. Se Cristo é o cabeça da igreja, e Ele nos separou para Ele como igreja, por obra do Espírito Santo, e nos uniu a Ele, então todos os nossos atos precisam glorificar esse cabeça. É como se fosse assim, olha, eu encontro você pela manhã e eu lhe dou a mão e lhe dou um abraço. Mas quem é que mandou fazer isso? A minha cabeça. Não foi a minha mão que foi sozinha até você, deu um abraço. Foi a minha cabeça. Então todas as ações que a gente faz, ou elas são uma expressão do que a cabeça mandou, ou serão ações independentes. E os santificados em Cristo, unidos a Cristo, como igreja, não são independentes. Por isso esse conjunto de instruções. Como é que se cultua a Deus, então? Bom, e aí nós terminou com a expressão, sermos adoradores. Nós temos uma orientação histórica que nossos cultos devem ser sempre ao Senhor. A nossa adoração cultica deve ser direcionada unicamente a Deus. Então nós não temos cultos direcionados a absolutamente mais nada. Só a Deus. E entendemos que deve ser assim, porque foi assim que Jesus disse para a mulher, na conhecidíssima passagem de João 4. O Senhor procura adoradores que o adorem. Este o adorem é o limite. É só Ele. Por que eu estou falando isso? Para enfatizar que o culto cristão é um serviço que a gente presta a Deus. E então, a velha discussão. Culto é bom para quem? Para Deus.
Mas eu gosto de tal culto e eu não gosto de tal culto. Amém. Mas não, o culto não pode obedecer a esse critério. O culto é um serviço que, se eu gostar ou não gostar, eu tenho que gostar ou não gostar de fazer o serviço. Eu como pastor, os presbíteros como presbíteros, os diáconos como diáconos, nossos pastores como pastores e a igreja como membro, todos nós, porque todos somos membros do corpo de Cristo. Então, se tem uma coisa que é um direito legítimo de gostar ou não gostar, é da maneira como nós entregamos o serviço. E esse é o aspecto talvez mais fundamental. Por quê? Porque o culto é uma exigência, o culto é um serviço que o Senhor Deus espera, e que eu faço bem ou faço mal. Então, há um espaço para uma análise de gosto ou não do culto? Relacionado à minha pessoa, e não relacionado ao meu irmão ou à minha irmã, ou a alguma coisa que foi feita. Se há uma coisa que precisa ser analisada, é como é que eu cultuo ao Senhor. E, obviamente, a segunda ideia é a ideia do testemunho da glória de Deus. Igreja existe para isso. Porque quando um corpo bem ajustado cresce, ele cresce para a glória de Deus. Então, essa é a primeira ideia. Então, quero agradecer aos irmãos que sugeriram aqui algumas coisas sobre como cultuar a Deus. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui. Do versículo 4 até o versículo 9, dá uma olhadinha aqui no versículo 4 até o versículo 9. Nós temos uma seguinte ênfase do versículo 4 ao versículo 9, que é bênçãos, o conjunto de bênçãos. Às vezes as pessoas têm medo na Igreja Reformada de falar sobre as bênçãos de Deus. Mas, será que Paulo afirma existir bênçãos por meio de Cristo para os que vivem na igreja? Viver na igreja é viver dentro de um quadro de possíveis bênçãos? E eu vou dar a resposta que sim. Mas quais são as bênçãos então? Vamos pensar aqui no versículo 4 até o versículo 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, uma bênção fundamental é a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Ou seja, existe a bênção de nós estarmos sendo enriquecidos nele, aperfeiçoados nele constantemente. No que? Na palavra e no conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Olha que coisa interessante isso. A graça vem por meio de Cristo. Quem está separado em Cristo, unido a Cristo, segundo o texto aqui, é enriquecido em tudo, tanto no que diz quanto no que faz. A mensagem de Cristo permanece nessa pessoa, de maneira que não lhe falta nenhum dom. Quais são os dons? Os que Deus quer que você use. Não, mas está me faltando um dom aqui, é aquele dom tal e tal. Olha, provavelmente não esteja faltando. O que Deus quer que eu e você usemos, segundo as Escrituras, Ele dá. Então eu posso achar, eu queria outros dons. Ok, mas os que Deus quer que eu e você tenhamos, Ele dá. É o que diz a Bíblia. Parece-me que é o que diz a Bíblia. Que não falte nenhum dom, ou seja, que não falte nenhuma condição. Deus está dando aos cristãos todas as condições de eles serem cristãos. Eu e você não temos o argumento, Senhor, eu queria ser o melhor cristão, mas o Senhor não me deu as capacidades para ser o melhor cristão. Alguém pode fazer isso? Alguém em sã consciência poderia acusar Deus de Ele não ter nos feito bons cristãos? Alguém poderia falar, olha Senhor, o Senhor me conhece, eu queria ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mas eu sou pobre, então o Senhor me desculpe, o Senhor não me deu o recurso? Alguém faria isso em sã consciência? Alguém em sã consciência diria, Senhor, eu gostaria de evangelizar aos necessitados.
Mas o Senhor não me dá folga? O meu trabalho é muito duro? Alguém pode falar assim com Deus? Por quê? Porque nós somos dirigidos pela nossa razão. E a nossa razão sabe que o Senhor nos deu todas as condições. E nos dá nesse momento. E mais, nos dará amanhã, que é para tirar de nós até as justificativas do futuro. Então, há sim bênçãos por meio de Cristo para os que vivem na igreja. E ainda eles têm a garantia de serem guardados em segurança até o final em comunhão com Deus. O que você acha dessas bênçãos? O que é a bênção de estar unido a Cristo e ser enriquecido em tudo? Como é que o irmão definiria enriquecido hoje? Qual é a sua maior riqueza? O que você gostaria de dizer? Como que o irmão poderia contribuir com essa aula, reconhecendo as riquezas que o irmão tem visto, que a irmã tem visto na igreja de Cristo? O que hoje, nos dias atuais, o irmão poderia falar? Oh, isso aqui é um valor, viu? Eu admiro esse valor aqui. Quem? Levanta a mão e diz. Longanimidade, que quer dizer muita paciência. Que mais? Que os irmãos têm visto na igreja. Como, olha, isso aqui é uma coisa boa. Eu não conhecia, ou não sabia, ou achei que não tivesse, mas estou vendo nessa ou em alguma igreja. Valor. Transparência. Ok, são valores. Isso é riqueza, isso é testemunho. Que mais? Que os irmãos têm visto na igreja, pode nem ser nessa nossa igreja, em igrejas evangélicas, protestantes, sérias, reformadas. Desculpa. A comunicação, a pregação, né? Nesse sentido, a comunicação do que é o evangelho, né? Que mais? O que mais tem sido o valor que você poderia passar para o seu filho? Como dizendo, filho, isso aqui é uma coisa que a igreja tem. E que você diria, isso aqui é uma coisa boa. Firmeza na palavra, Dona Edith. Comunhão. O cuidado de uns com os outros. Que mais? Mansidão. Ok, sim, importante. Mais alguma coisa? Sobriedade. Dá para ver como as Escrituras falam de bênçãos que antes a gente não tinha ideia que haveria, que conheceríamos. Então, sim, eu faria a pergunta. Paulo diz que há bênçãos por meio de Cristo para os que vivem na igreja? A resposta é um redundante sim. Coisas maravilhosas têm acontecido e é com a nossa vida. Porque a gente vai vendo essas coisas e isso acontece porque estamos dentro de uma igreja. Deixa eu ir para a terceira ideia, do versículo 10 ao versículo 17. E essa é a pior. Essa vai fazer a gente... essa eu nem sei nem como explicar. Eu vou fazer a pergunta. Paulo afirma que é normal haverem divisões na igreja? Ou haver divisões na igreja? Paulo afirma que é normal que haja divisões na igreja? E eu vou responder, não. Mas como é que a gente vive sem ter divisão? Como? É normal que haja divisões, que haja partidos? Não. Mas o mundo é um mundo de debates, tem que ter. Mas por que Paulo disse que não? Vamos entender. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por que é que Paulo está dizendo que não acha muito legal as divisões na igreja? O que os irmãos poderiam citar? Por que Paulo está um tanto quanto irrequieto com a igreja de Corinto? Qual é o problema? Idolatria de homens, talvez, né? O que mais? Qual é o problema aqui em Corinto que você percebeu? Tirou o foco de Cristo? Mamãe Keila disse, o que mais? Fica uma coisa meio que os membros querendo fazer as coisas não pela mente de Cristo, ok? Que mais? O que Paulo está identificando? Que você viu aí que talvez nem eu tenha visto. Me ajuda aí. O que Paulo disse? Por que Paulo disse não pode ter divisões entre vós? Se para nós as divisões são quase normais. Porque parece enfraquecer o testemunho. Que mais? Aí no texto, o que você viu quando Paulo disse: rogo-vos que não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Parecer é a palavra? Parecer. Por que é que Paulo está dizendo, não quero saber de divisão, não quero saber de qualquer coisa que prejudique a unidade? Com o que é que Paulo está preocupado? Dividir diminui, né, em potencial a massa, vamos dizer, né? Ó, qual era a preocupação de Paulo? Mais alto um pouquinho, Fábio, não entendi. Que todo mundo é corpo, mas o membro não é cabeça, né? Essa é a ideia. Existe um cabeça, que é Cristo, e nós não somos cabeças. Não há no membro uma autoridade para a cabeça do membro do corpo, né? É nesse sentido que tu falas? Certo. Ok. Eles agem condicionados a um conhecimento, a uma voz, né? Que mais? Pois é. Eu coloco isso, e os meus irmãos vão perceber isso lá no estudo dos nossos PGs dessa semana, porque esse é o estudo dos PGs dessa semana. Eu coloco uma coisa bem dura lá, bem séria. Eu digo assim: Paulo afirma que é normal haver divisões na igreja? A resposta é não, porque o texto diz, não haja divisões entre vós. A divisão, digo eu lá no estudo, estou argumentando aqui, a divisão é um fruto de pensamentos dispersos e propósitos equivocados. É a perda do referencial que a igreja unida serve para anunciar o evangelho do poder da mensagem da morte de Cristo na cruz. Divisão é o erro de querer perpetuar pequenos reinos, porque eu estou trazendo lá do acampamento, aquela questão dos reinos, perpetuar pequenos reinos particulares baseados em gostos pessoais. Por isso, a divisão é a evidência mais clara de egoísmo. O remédio para este mal é a humildade. Eu sei que é um parágrafo intenso e extremamente profundo no sentido de, olha, qualquer divisão provavelmente seja norteada não pela mente de Cristo, não pela mensagem de Cristo na cruz, não pelo anúncio que a igreja tem que dar, mas porque eu não gostei de alguma coisa. E às vezes não sou só eu, sou eu e muitas outras pessoas. Mas a criação de um partido de ideias não foi aceito em Corinto.
porque a ideia era que aquela igreja tinha que ser uma bênção para a cidade de Corinto, e dividida se enfraqueceria. Mas deixa eu apimentar essa história. Irmãos, vocês não acham que a igreja está mais dividida do que deveria estar? Vocês não acham que há uma crise de unidade, uma crise de comunhão? E principalmente quando uma igreja cresce, se ela crescer sem vivenciar a comunhão, não é possível que ela seja só um grupo de pessoas que se reúnem em algum lugar, como 2 ou 3 mil pessoas assistem a um show de música, por exemplo? Vocês não veem isso como uma possibilidade, assim, de preocupação? Vocês não acham que é muito comum igrejas viverem essa crise da unidade, a crise da comunhão, sem avançar em unidade, que é exatamente o serviço, se conhecer para trabalharmos juntos? Dê uma pensadinha nisso e me respondam. A Mariana levantou a mão. Então, a ideia da divisão de Paulo aqui era o orgulho. Porque Paulo, o que Paulo viu em Corinto? Paulo disse, gente, vocês estão dando valores e se orgulhando de pessoas que não querem orgulho. Então, assim, eu não quero orgulho. Graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, ou só o Crispo e o Gaio. Mas ele disse, eu estou sabendo que alguém está dizendo aí que tem uma igreja aí que é a igreja de Paulo. Ei, eu não quero me orgulhar disso, eu não quero essa honra. Agora, eu acho que Apolo também não quer. Vocês consultaram Apolo para dizer que vocês são de Apolo? Então deixa eu lhes falar. Eu sou Paulo, Apolo é Apolo, só que Paulo é de Cristo, Apolo é de Cristo e vocês são de Cristo, sabe? Então por quê? Porque possivelmente a igreja de Corinto tenha se afinado uns a Paulo e outros a Apolo, ou Pedro. Eu vou ilustrar isso. Eu conheci uma igreja e eu precisei moderar esse caso. E aconteceu o seguinte, um pastor de mais ou menos uns 60 anos de idade chamou um pastor novo para trabalhar com ele. E este pastor novo veio e os dois trabalhavam. O pastor idoso que já está, idoso não, mas experiente, que já estava há uns 20 anos trabalhando com a igreja, recebeu o pastor novo para somar ao seu ministério para atender melhor a igreja. Só que aconteceu um problema. A igreja transferiu o gosto para o pastor novo. E a igreja começou a potencializar o pastor novo, como que dizendo, olha, por que o senhor não fica para o senhor ser o nosso pastor? E aí, este pastor mais novo, chamando o pastor mais velho, disse, pastor, eu vou ficar só até o final do ano aqui na igreja, porque eu não vim para lhe fazer este mal, ou eu não vim para isso, eu não vim para essa divisão. E por conta dessa imaturidade da igreja, aquela igreja perdeu um bom pastor auxiliar. Entende? Ela perdeu porque o pastor havia vindo para ajudar aquele pastor experiente, mas a igreja entendeu que ele havia vindo para substituir o pastor. E então, por lealdade ao pastor, já com seus cabelos brancos, esse jovem pastor disse, essa igreja não compreende isso. E foi embora. Ficou 1 ano na igreja e foi embora. A igreja perdeu. E eu acho até hoje que ela perdeu. Por quê? Porque ela não entendeu e criou uma divisão na sua mente. Este ou aquele, quando poderia ser este e aquele. Porque o conselho, quando contratou o pastor auxiliar, contratou para ajudar a igreja, mas não para que houvesse a divisão. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é, gente, é soma e não divisão. Entende? É soma e não divisão. Olha, os que eu evangelizei, mais os que Apolo evangelizou, somam a igreja de Cristo. Isso é muito importante. Seguramente, naquele caso, o conselho não havia conseguido explicar bem à igreja que aquele jovem pastor, cheio de vigor
diferente daquele outro pastor, já com mais de 60 anos, não com tanto vigor. O que aconteceu ali era para que o vigor se somasse à experiência. Mas a igreja não pensou assim, não entendeu assim e perdeu. Perdeu significativamente com isso. Não sei se ajuda, mas essa é uma ilustração muito próxima do que talvez Paulo estava querendo dizer. Enquanto se divide, se enfraquece a unidade da mensagem de Cristo, porque necessita de soma. Então ali, naquele momento, provavelmente a igreja, com o seu orgulho talvez, com o seu pensamento que era caracterizado por uma divisão, claro, um pensamento de divisão, na verdade mais perdeu do que ganhou. Isso eu vejo acontecer muito em muitas igrejas. Muitos pastores auxiliares, por lealdade ao pastor titular, não permanecem na igreja porque percebem que aquela igreja, a sua presença naquela igreja pode fazer mais mal do que bem. Então é uma coisa para refletir isso, né? Por que é que Paulo implicou com esse negócio e falou, não quero que haja divisões, porque um é o cabeça, nesse caso é Cristo. Então, meus irmãos, eu vou encerrar aqui, porque eu estou vendo lá, já são 11h40, e eu não quero tomar mais o tempo dos irmãos. Se você for aos nossos pequenos grupos, você perceberá que tem mais duas coisas que Paulo afirma, e isso pode ser visto lá no pequeno grupo.